Tudo bem, pessoal? Me chamo André Geller, sou estudante da Universidade da Unijuí. Eu estou trazendo para vocês um trabalho da cultura do milheto e da disciplina de plantas de lavoura 2. Então, a sua domesticação ocorreu há cerca de 5.000 anos na África Ocidental. Uma das espécies mais difundidas no Brasil é o Periceto glaucon, pertencente à família das gramíneas. Seu ciclo é anual, de porte ereto, chegando de 2 a 3 metros, podendo ultrapassar uma forma cultivar. O milheto é muito importante dentro das espécies vegetais por desenvolver em áreas secas e com baixa fertilidade e ser resistente à seca. Pode ser usado tanto na alimentação animal quanto na humana. Ele tem sido de grande importância em sistemas de plantio direto, sendo utilizado como cobertura de solo. Na descrição botânica e morfológica, elas incluem-se na designação de espécies de vários gêneros, sobretudo na subfamília da Panicoide, da família das poáceas. Suas raízes são típicas da monocotiledôneas. Elas surgem dos nós inferiores para sustentar a planta e a espiga terminal. Seus colmos são lisos abaixo da panícula, apresentando ramificações secundárias e terciárias a partir das gemas laterais dos nós e os perfilhamentos. Suas folhas são longas, lisas ou de superfícies pilosas, com lígula pilosa e lâminas foliares são lanceoladas. As nervuras podem ser proeminentes ou não, para cima ou tombada. Sua inflorescência é do tipo panícula se caracteriza por um cacho rácimo, composto por ramos vão decrescendo da base ao ápice. Os tipos de grão e algumas sementes são tão longas quanto largas, mas podem variar de globosas e subcilíndricas e cônicas, apresentando em torno de 8% a 22%. Então, dentro das principais genótipos disponíveis, eu trago para vocês os lançamentos da Embrapa, a cultivar BRS 1501, desenvolvida em 1999, a BRS 1503, desenvolvida em 2013, e a BRS 1502, desenvolvida em 2018, seu ano de lançamento. Entre outras, a Universidade Federal de Pernambuco, em 1997, lançou a IPA Bulk 1 e, consequentemente, lançou a Sci-Tech 1. Temos outros cultivares, como a Bona Amigo 2, uma variedade sintética desenvolvida a partir de uma mistura de diversos materiais provenientes da África. Um dos lançamentos mais recentes se encontra o milheto elefante perene da empresa Prima, uma nova inovação tecnológica. É um híbrido do milheto do capim-elefante, que é implantado por sementes do milheto. Faz com que a capacidade produtiva no Brasil seja facilmente alcançado por 25 toneladas de matéria seca por hectare. As análises de solos, elas têm o objetivo principal a utilização racional dos corretivos de acidez e de fertilizantes, tanto em quantidade, fonte, forma e época de aplicação, visando a manutenção da acidez e dos teores de nutrientes dos solos, adequando-se aos cultivares e a seu destino, tanto na cobertura de solo, pastejo de animais, fabricação de rações ou silagem, entre outros, otimizando sempre o retorno econômico. A fertilidade dos solos e a nutrição e a adubação são componentes essenciais para a construção de um sistema de produção eficiente. O resultado da calagem e adubação para a cultura desse sistema depende do manejo da fertilidade do solo, das condições ambientais e das tomadas de decisões em conjunto de técnicas recomendadas. Formas de implantações dos sistemas, eu trago para vocês duas formas, tanto para sistema direto como para plantio forrageiro animal. Desta maneira, no plantio forrageiro animal, a semeadura se destaca ao lanço. São recomendadas a 18 a 20 kg de semente, com espaçamento de 20 a 30 centímetros entre linhas. Destaca-se o semeadura a lanço, pois o seu tamanho pequeno, devido ao seu tamanho da semente ser muito pequeno. Já em plantios de sistema direto, na semeadura, o consumo de sementes é de 15 a 20 kg para a semeadura em linha. Em casos de sobressemeaduras em lavouras de soja, pode utilizar-se de 30 a 35 kg de semente ao hectare, uma profundidade de 0,7 a 1 cm.
e seu espaçamento pode variar de 20 a 50 centímetros entre linha, sendo o menor para a formação de cobertura de solo e a maior 50 centímetros de espaçamento entre linhas para a produção de sementes. Trago para vocês um pouco do manejo das plantas daninhas. Vale ressaltar que no Brasil ainda não existem herbicidas específicos para a cultura do milheto. Já o manejo das plantas daninhas pode ser feito tanto quimicamente através dos herbicidas, como feito via manejo cultural. Trago para vocês o uso da atrazinas em doses baixas e alguns estudos em pós-emergência. Se utilizado, as plantas se encontram no estágio de 2 a 4 folhas. Para o controle de plantas daninhas, pode ser conseguido sem danos. Vale ressaltar que ele atua é um inibidor do fotossistema 2, translocando somente via xilema. É um tipo de herbicida do tipo triazina. No manejo de insetos pragas, o sistema de produção qual o milheto está inserido após a cultura do verão e no final do inverno, início da primavera, ele se predispõe à cultura e outras de relevância econômica, como milho, sorgo e soja, cana-de-açúcar e até arroz. E ao ataque dos insetos que utilizam o milheto como hospedeiro intermediário. No Brasil, verifica-se que a cultura é atacada por grupos de pragas que são comuns em outras gramíneas e algumas leguminosas. Em algumas pesquisas, o número de insetos atacando o milheto é bastante extenso, cerca de 458 espécies. Então, o manejo integrado de pragas e o manejo integrado de doenças é uma alternativa recomendada. Eu trago para vocês algumas das pragas e sementes e raízes, lembrando a lagarto de elasmo, lagarto do cartucho, pulgão verde e broca da cana-de-açúcar. Esses são seus nomes comuns. Os outros insetos, pulgão do milho, curuquerê dos capinazais, mosca do sorgo e percevejo das gramíneas. No manejo das doenças, há vários fitopatógenos causadores de doenças na cultura do milheto. Por ser uma cultura suscetível, resulta em grandes perdas significativas, tanto em quantidade quanto em qualidade, quer que seja grãos da forragem ou de outros tipos de produtos da planta. A maioria dos seus controles através da resistência genética dos hospedeiros e controle químico de métodos de culturas. Lembro para destacar o triângulo da doença, entre hospedeiro, ambiente e patógeno. Trago para vocês a doença principal, uma das principais é a ferrugem, onde o fungo punicita é o agente causal da ferrugem em várias espécies vegetais de importância agronômica. Seu controle pode ser controlado por rotação de cultura, escolhas de melhores cultivares e uso de fungicidas específicos registrados para culturas. Pode ser eficiente no controle da doença. A podridão de seca do colmo, a macrofomínia, é um fungo de solo que invade as raízes no estágio de plântula e gradualmente se desloca para os colmos, onde estes maduros apresentam uma decoloração negra nos tecidos internos. Podemos ver na imagem ao lado como aparência carbonizada. Então, seus níveis de controle são doses de nitrogênio e potássio com a rotação de culturas são essenciais, como na escolha das cultivares de milheto, com resistência à macrofomínia, ao acamamento e é o método mais eficiente e econômico para o controle da podridão seca do colmo. Outra doença é GOT Clavíceps fuciformis. Clavíceps é um do gênero de fungos. Ele é causado dos danos de produção e redução de qualidade devido à exudação de substâncias açucaradas e pegajosas provenientes de flores doentes que aderem aos grãos, dificultando a colheita, dando um aspecto ruim ao produto, como podemos ver nessa imagem. O desenvolvimento da doença é favorecido pelas condições de alta umidade e de baixa temperatura, que afetam a produção e o vigor do pólen, se podendo causar problemas na polinização, fecundação e fertilização. Seu controle recomenda a utilização de híbridos ou variedades adaptadas nas regiões, com a sua época de plantio em que os estágios de pré ou florescimento não coincidam com períodos de alta umidade e baixas temperaturas, de 14 a 18 graus. E sempre fazendo a rotação de culturas, uma das práticas mais importantes.
Então, um pouco sobre a colheita e sobre a pós-colheita. A época de colheita do milheto ela varia conforme o uso na alimentação. Assim, quando é usado para consumo animal, é a época recomendada a do emborrachamento, quando a planta começa a torcer. Quando o alimento é fornecido no coxo, a colheita deve ser feita na época do emborrachamento, a do florescimento. Já na utilização de ensilagem, a recomendação é para colher a partir do momento que os grãos estiverem pasposos. Numa umidade de armazenagem de 12 a 13%, utilizando a colhedora de plataforma de soja, com atenção especial ao ventilador da máquina e abertura de descarga, podendo ser colhido em porte alto ou baixo, dependendo do acabamento. Lembrando que pode variar da cultivar para cultivares, disponíveis para os agricultores ou disponíveis seu destino. A principal adaptabilidade, características do solo e clima, tipo de cor, cor de grãos, resistência a doenças, adequação à colheita mecanizada, composição nutricional. Então, só o armazenamento pode acontecer da forma granel, ensina os métodos mais seguros de armazenamento, permitindo maior controle de qualidade, silos subterrâneos, sistema hermético de armazenagem ou depósitos, armazenamento em sacarias, armazenamentos em espigas, paiol abertos ou fechados, silos bags. E vale ressaltar a sua limpeza é a remoção da impureza dos restos culturais de grãos trincados, quebrados ou ardidos do lote a ser armazenado. Sempre se realizar previamente o armazenamento com ou sem secagem para que se garanta a qualidade dos grãos normais ou sadios, reduzindo a umidade e minimizando contaminações, uniformizando o lote, a massa de grãos e para os processos de aeração ou secagem. Então, concluo assim o meu trabalho de plantas de lavoura sobre a cultura do milheto, dizendo que é uma grande variedade, se destaca muito bem em solos de baixa fertilidade, é altamente resistente à seca e é importantíssimo para sistemas de plantio direto.